Em Gálatas 5, 22 e 23, vemos ali que o fruto do Espírito é amor. E 1 Coríntios 13, verso 4 diz que o amor não se ensoberbece. Então, está falando de uma vida de humildade, uma vida em que nós sabemos que não temos do que nos vangloriar, mas recebemos tudo de Deus. Provérbios capítulo 16, verso 18 diz que a soberba, ela precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Então, quando nós olhamos uma declaração como essa de Provérbios, nós sabemos que aquele que é cheio do Espírito, aquele que ama porque é cheio do Senhor, não tem soberba e ele não corre o risco da queda. Davi, lá no Salmo 19, verso 13, ele diz assim: da soberba guarda o teu servo, que ele não me domine. Ou seja, a preocupação de Davi era não ter um coração soberbo. Davi era guerreiro, Davi, ele conduzia um exército, mesmo antes de se tornar rei, ele se tornou o maior rei de Israel. Então, quando pensamos em Davi, um grande homem, um exemplo, alguém que era uma figura de Cristo, mas ele diz que não haja soberba no meu coração. Provérbios capítulo 8, o verso de número 13, diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho. É interessante esse verso, porque ele diz assim, o temor do Senhor. Primeiro, a gente precisa ter em mente que temor significa também ter medo, terror, mas também respeito, reverência. Temor do Senhor é o intenso medo de ofender a santidade de Deus. Aquele que ama o Senhor, ele tem temor do Senhor. E quando temos o temor do Senhor, nós temos medo de ofendê-lo com os nossos pecados. E aí ele diz aqui que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. O que é mal aqui? Então, ele define mal no verso quando ele fala a soberba, a arrogância e o mau caminho. Então, quando olhamos para Provérbios 8:13 aqui, devemos entender isso. A pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que não permite a soberba porque ela foge do pecado, ela foge do mal. Além de amar o Senhor, ela tem o temor do Senhor no seu coração. Ela não se deixa dominar pela arrogância, mas pelo coração de Jesus. Como assim? Quando olhamos para Filipenses capítulo 2, no verso 5, por exemplo, o apóstolo Paulo descreve ali, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como assim? Aí ele vai descrever, Jesus se esvaziou, se fez homem, se fez escravo, ele foi obediente até a morte de cruz. Então, quando olhamos isso, vemos que nós somos chamados a ter o coração de Jesus, e Jesus era a personificação do amor do Pai. Jesus amava de verdade, mas o seu amor fazia ele fugir do pecado, fugir da arrogância. Por isso ele foi capaz de se esvaziar e assumir a forma humana de escravo e ir até o fim por causa de nós. Em Marcos 10:45, a Bíblia registra que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Por isso o verdadeiro amor, o amor daquela pessoa cheia do Espírito Santo, ele não tem soberba. É uma pessoa que, na verdade, vive para servir, porque servir é o coração de Jesus.